Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre intervalos de confiança, mais especificamente para as situações onde nós trabalhamos com duas médias e as variâncias são desconhecidas, no entanto, podemos considerá-las como diferentes. O exemplo que eu trouxe para vocês é muito semelhante da videoaula anterior, quando as variâncias são iguais, ok? Então, vamos lá. Duas marcas de HD para computador, A e B, foram submetidas a um teste de durabilidade com aferição na unidade meses. Com os dados abaixo, determine o intervalo de confiança com 95% para a diferença de médias entre as marcas dos HDs. Também verifique se o HD da marca B é superior ao da marca A. Considere que as variâncias das duas amostras são diferentes. Ou seja, para a gente saber se as variâncias realmente são diferentes, teria que aplicar um teste de hipótese, mas como esse é o assunto da nossa próxima unidade, aqui eu já vou dar essa informação pronta para vocês. Então, nós estamos trabalhando com duas médias e as variâncias são consideradas diferentes, desconhecidas, porque eu tenho que estimar a variância nesses conjuntos de dados aqui, né? Aliás, se você quer estimar a variância de algum conjunto de dados, o comando é var. Aí você HD A. Então, a variância desse conjunto de dados é 225, ok? Então, só que nesse caso não tem a necessidade de a gente estimar, mas por curiosidade. Eu vou passar aqui para vocês daquele resumo sobre os comandos do R, a situação de variâncias desconhecidas, que quer dizer que são estimadas na amostra e são consideradas diferentes. A gente usa o comando tTest ou tsum.test. Lembrando que tsum.test é um comando cujos argumentos é o próprio valor da média, o próprio valor de variância. E o tTest é uma função onde você apenas indica o conjunto de dados e o próprio R faz o cálculo de variância, tamanho de amostra, etc. Então, no nosso caso, como a gente tem o conjunto de dados, a gente vai usar tTest, ok? Bom, então, tTest é da biblioteca Stats, eu não preciso carregar. Então, já sugeriu aqui. O primeiro argumento é tudo muito semelhante à videoaula anterior. O primeiro argumento é o conjunto de dados A e o conjunto de dados B. Ou seja, informei a amostra, né, dos HDs da marca A e a amostra dos HDs da marca B. Eu preciso informar se a variância é igual ou não. Então, variâncias iguais, falso. Esse argumento não necessariamente eu precisaria colocar, porque ele é o default. Vou mostrar aqui para vocês no help. Aqui, ó. Variâncias iguais, falso. Isso aqui é o default. Se eu não indicar nada nesse argumento var.equal, ele vai considerar como falso. Mas se eu escrever ele, não dá problema nenhum. A mesma coisa em relação ao conf level. O default é 0,95, que é o mesmo que pede no nosso exemplo. Então, se eu não quiser colocar nada nesse argumento, eu não preciso. Estou colocando aqui para vocês verem que não vai dar diferença nenhuma, ok? Então, eu dou um Ctrl Enter. Está aqui o intervalo de menos 22 até menos 2. O que isso quer dizer agora? Bom, a primeira coisa, os dois limites do intervalo são negativos. O zero não está incluído nesse intervalo. Então, já é um indicativo de que as médias são diferentes de zero, porque o zero não está incluído. Aliás, não é que as médias são diferentes de zero. Quer dizer que a diferença entre essas duas médias é diferente de zero. Uma menos a outra não é zero. E como os dois limites são negativos, quer dizer que a média do primeiro conjunto é menor que a média do segundo conjunto que eu inseri. E aqui embaixo tem a estimativa da média, ó. O HDA tem média 45,5 e o HDB 57,88. Então, como a primeira é menor que a segunda e os dois limites foram negativos, eu posso dizer que a primeira média é estatisticamente menor que a segunda média, que é o que está perguntando. Também verifique se o HD da marca B é superior ao da marca A.
Então, a gente pode ver que o HDB tem uma durabilidade média superior à durabilidade do HDB, porque o intervalo de confiança deu negativo. Mas uma curiosidade aqui que eu quero passar para vocês, se eu inverter e colocar primeiro o HDB e depois o HDA, vou colocar aqui para vocês verem o que acontece. HDB e HDA. E vou rodar aqui de novo. Olha como que ficou o intervalo de confiança. Menos 244 e, positivo, né? 244 e 2232 positivo. Então, o que mudou? Os dois limites apenas inverteram o sinal. Porque existe a diferença entre as médias é a mesma, só alterou o sinal porque a média maior está na frente, certo? Então, dessa forma, eu diria que o HD, o conjunto de dados que eu inseri primeiro, tem média maior, conjunto de dados que eu inseri em segundo, tem média menor. E o que eu coloquei em primeiro é o B, então eu teria a mesma conclusão de que o HDB tem durabilidade média maior que o HD da marca A. Bom, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!